Igreja em Movimento. A palavra Verbo Divino Encarnado. Homilia Dominical, 17º domingo do Tempo Comum. Senhor, ensina-nos a rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Senhor, ensina-nos a rezar. Amados irmãos e irmãs, os evangelhos da liturgia dos 2 últimos domingos formam, com o de hoje, uma sequência que vale recordar. O primeiro destaca que devemos amar a Deus e ao próximo, quando refletimos a parábola do bom samaritano. No segundo, refletimos a hospitalidade ao analisarmos a acolhida de Marta e Maria. No tema de hoje, um dos discípulos pede ao Senhor para ensiná-los a rezar, e Jesus ensina-os a viver em oração. A sequência dos 2 evangelhos anteriores e o de hoje formam um dos 3 pilares para o cristão: a oração, a escuta da palavra e a ação. O que vem a ser confirmado por Tiago em sua carta. Assim diz o apóstolo: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostro as minhas obras pela minha fé. Santa Teresa, mulher de oração intensa, dizia que assim como não se levanta um edifício sem que se prenda os tijolos com cimento, assim também uma vida construída sem oração é inconsistente. Da mesma forma, São Paulo ensinou aos Tessalonicenses e aos Romanos: a oração é um estado permanente da vida dos cristãos. Disse o apóstolo: orai sem cessar. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esses versículos visam incentivar os cristãos a manterem uma atitude constante de oração e comunicação com Deus. É um chamado para buscar a Deus em todos os momentos, não apenas em tempos de necessidade. Jesus, assíduo na oração, ensinou os apóstolos a rezar. No Evangelho de hoje, a oração é tema central. Jesus recordou-nos que a oração não está nas palavras em si, mas na atitude orante, como podemos certificar pelo que disse o evangelista Mateus. Segundo este, nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. O Pai Nosso é a oração do Senhor e é apresentada em parte do Evangelho de hoje, que diz assim: um dia, num certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. É em resposta a este pedido que o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. A tradição litúrgica da igreja
conservou o texto de São Mateus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a oração do Senhor é o resumo de todo o Evangelho. Assim o Senhor nos exorta: pedi e vos será dado. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações conforme as suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece como oração fundamental. Santo Agostinho ensina: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não seja incluído na oração do Senhor. O Catecismo da Igreja conclui: a oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar, mas ainda nos coloca a ordem em que convém desejar. O Espírito do Senhor dá nova forma aos nossos desejos, isto é, a essas moções interiores que animam a nossa vida. Jesus nos ensina esta nova vida por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão da nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. Concluímos assim esta nossa reflexão de hoje com o coração transbordante de alegria. Seguimos na certeza de que cabe ao cristão, a partir da oração e escuta, partir para a ação conforme os ensinamentos de Cristo. Podemos dizer com muita sinceridade no coração: eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, ensina-nos sempre a rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o coração voltado ao Pai, que nos ama e sempre nos escuta, elevemos nossas preces com fé, como Jesus nos ensinou, certos de que a oração confiante alcança o coração de Deus. Senhor, ensinai a vossa Igreja a ser escola de oração e confiança, anunciando com coragem que o Pai do céu escuta sempre os seus filhos. Rezemos pedindo: Senhor, ensinai-nos a rezar com fé. Senhor, dai ao vosso povo um coração vigilante que saiba esperar com paciência e reconhecer os sinais da vossa presença em cada gesto de amor. Rezemos pedindo: Senhor, ensinai-nos a rezar com fé. Senhor, abençoai os que vivem momentos de angústia e incerteza, que encontrem na oração luz, consolo e força para seguir caminhando. Rezemos pedindo: Senhor, ensinai-nos a rezar com fé. Senhor, concedei-nos para que nossa oração não seja vazia de sentido, mas cheia de confiança, gratidão e entrega. Rezemos pedindo: Senhor, ensinai-nos a rezar com fé. Senhor, fortalecei os avós e idosos, mestres da vida e da oração,
para que, sustentados pelo vosso Espírito, continue a ser testemunhas da esperança que não decepciona. Rezemos pedindo: Senhor, ensinai-nos a rezar com fé. Pai de bondade, acolhei com amor as súplicas que vos apresentamos. Fortalecei em nós o dom da oração e sustentai com vosso Espírito todos os idosos e avós que mantêm viva entre nós a esperança e a fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos o 18º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo as suas considerações. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.